Oi, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a oportunidade de participar de um projeto tão bonito, porque toda vez que a literatura vai à escola, toda vez que a literatura está na escola, toda vez que a literatura é incentivada na escola, nos enche de alegria. Como essa plateia não tem criança, a escolha hoje acho que foi acertada. Eu trouxe para vocês esse livro, Fábula Urbana, de José Rezende Júnior, com a ilustração de Rogério Coelho e editado pelo Gato Leitor. Tim, paga um livro. Não tenho trocado. A resposta escapuliu assim num refluxo, automática. Uma resposta padrão, como se fosse aquele o pedido mais natural do mundo. Livro? Refletiu um segundo depois o homem de terno. Teria o menino pedido um livro, ao invés de um trocado, uma moeda, um real? Mesmo que houvesse o menino pronunciado um coerente, Tim, paga um lanche que eu estou com fome, ainda assim, alguma coisa estaria fora do lugar. A começar pelo diálogo em si. Como haveriam de contracenar neste mesmo cenário, shopping center de luxo, 10 horas da noite, personagens tão opostos quanto este, o homem de terno, e aquele outro, o menino pobre que pedia livro, dinheiro, comida ou outra coisa qualquer. Era, pois, um diálogo inexistente, concluiu o homem de terno. Pode ser qualquer livro, tio. A insistência do menino devolveu o homem de terno a uma realidade absurda. Olhou em volta e não viu um segurança sequer, nem um sinal de câmera, de vigilância, nem o mais remoto zumbido de walkie-talkie. Como deixaram entrar? Irritou-se. Não que o homem de terno temesse alguma violência por parte daquela triste figura em miniatura. Talvez até temesse, mas em situação diferente. Ele parado no sinal vermelho, tarde da noite, vidro do carro estupidamente aberto, e o menino, caco de vidro em punho, magro, grunhindo com a voz gosmenta de craque. E aí, tio, paga um livro, tá ligado? Talvez até temesse. Fosse o menino menos menino, não mais o embrião de um perigo futuro, mas o perigo em si, já maduro, aqui e agora. Não, ainda é cedo para ter medo, pelo menos desse aí. Talvez daqui uns 3 ou 4 anos. Calculou o homem de terno, avaliando com alívio a altura e o peso do menino. Mas, na sequência, o alívio deu lugar à indignação. Ora, o homem de terno pagava os impostos, dízimos, deixara o carro no estacionamento automatizado, guardara o ticket no paletó do bolso, tomara o elevador panorâmico e escolhera o andar onde reluziam as lojas que desejava. Fizera tudo certo. Tinha, pois, o direito constitucional e sagrado de não ser afrontado por tamanha realidade, ainda mais numa fortaleza projetada para resistir a toda e qualquer ofensiva da vida real. Num lugar assim, a única realidade permitida deveria ser a dos reality shows nas TVs gigantes das lojas de eletrodomésticos. Tio, não precisa nem ter figura, pode ser baratinho. De tão pequeno, o menino coube da cabeça aos pés num único olhar do homem de terno.
O figurino não parecia adequado ao personagem menino clássico de rua, que exige calção surrado, pés descalços, cobertor fedorento jogado nas costas nuas. Não. Talvez graças a esse artifício de fugir ao figurino padrão da miséria e do abandono, conseguia o menino pobre burlar a segurança e invadir o reino encantado e proibido dos shopping centers. Negligente segurança, rosnou em pensamento o homem de terno. A pobreza do menino, é certo, estava camuflada sob certo grau de dignidade. Era possível que até tivesse mãe, o menino, mas pai, ausente ou alcoólatra, diagnosticou o homem de terno. Mesmo disfarçada, a pobreza do menino não resistiria ao olhar de um segurança mais atento. A camiseta toda desbotada era enorme, de certo herdada do irmão mais velho, morto pela polícia ou por uma gangue rival. Tentou adivinhar o homem de terno e acrescentando em pensamento: Deus, como essa gente faz filhos. A calça velha, com a barra puída, não fazia melhor figura. O tênis até parecia de marca, o que não escapou ao implacável veredito do homem de terno. Imitação ou roubado, com toda certeza. Para completar, além de imundo, o tênis do menino tinha um barbante encardido, fazendo as vezes do cadarço. Caso persistisse alguma dúvida quanto ao lugar da pirâmide social ocupada pelo menino, era só conferir a marca registrada da pobreza infantil. O nariz a escorrer num resfriado eterno e sem remédio. O menino secou provisoriamente o nariz com o dorso da mão e voltou à ofensiva, dessa vez com o olhar silencioso que implorava, reivindicava, cobrava, acompanhado da interjeição incisiva e curta, que ao homem de terno soou quase agressiva. Hein? O homem de terno olhou em volta, em busca do deserto vazio e seguro de todos os shopping centers do mundo. O deserto que é feito de multidões de consumidores e infinitas sacolas de compras. Mas não havia ninguém. Está ficando tarde, pensou o homem de terno, agora um pouco tenso. Os únicos vestígios de presença humana vazavam justamente da livraria, cuja fachada de vidro refletia dois seres de dimensões tão diferentes, frente a frente, num encontro improvável. O homem de terno cedeu, entrou, seguido pelo menino. Caminharam quase juntos, mais distantes, até o fundo da livraria. Escolhe. Mal pronunciou o homem de terno o imperativo escolhe, cujo significado o pequeno interlocutor apenas intuía. Pôs-se o menino a percorrer as prateleiras entulhadas de livros de todas as cores e tamanhos. Ti, como é que escolhe? O homem de terno olhou longamente para baixo, até que não restasse qualquer dúvida sobre a meninice daquele menino, e concluiu que não havia mesmo por que temê-lo, não ainda, não esta noite, não neste lugar. O homem de terno percorreu então com os olhos e dedos as lombadas dos volumes expostos na prateleira. Puxou um, mais ou menos ao acaso, e estendeu ao menino. Virou-lhe as costas, deu alguns passos em direção ao caixa, já sacando o cartão de crédito, à espera de um agradecimento comovido, que não veio.
Ti, lê para mim. Sem saber a razão, sem ao menos perguntar a razão, o homem de terno estancou. Deu meia volta, estranhando a si mesmo. Leu. Ou melhor, esquivando-se ao trabalho de apanhar o óculos de leitura no bolso interno do paletó, folheou meio cego o livro de fábulas, valendo-se da memória esquecida de quando era criança. E emendou uma história na outra, embaralhando enredos e personagens da infância, distante, que só agora se dava conta, jamais compartilhara com os próprios filhos. Era uma vez um gato de botas perdido na floresta com sua irmã Maria, que era bruxa e usava o chapéuzinho vermelho. Aí logo chegou o lobo mau, perseguindo a Branca de Neve, montando no tapete mágico, e encontrou a bela adormecida, cercada por 7 anões e 3 porquinhos. Lia o homem de terno num fôlego só. Entonação a princípio displicente, incapaz de refletir a tensão de personagens mergulhados em destinos tão fabulosos e trágicos. Mas tanta atenção prestava o menino, os olhos brilhantes, à véspera do sorriso emoldurado pela secreção eterna a escorrer do nariz, que se viu o homem de terno obrigado a administrar exageros, costurar com alguma coerência diálogos mal ajambrados e emprestar um arremedo improvisado de ordem ao caos que ele próprio criara, e emoldurar a voz ao sabor das aventuras e desventuras, e conjugar sortilégios e reconciliar amores impossíveis. E no fim, já quase sem fôlego, punir os maus e recompensar os bons. E melhor, só não fez o homem de terno, que nunca havia contado histórias, porque era tarde, ou por não suportar o assombro familiar e o sorriso antigo que num dia remoto foram seus e agora pertenciam ao menino. E foi-se o homem de terno até o caixa da livraria ao elevador panorâmico, do elevador à garagem automatizada, da garagem à rua, tudo num único movimento, sem olhar para trás. E já guiava o homem de terno o automóvel veloz pelo trânsito lento, a boa ação recente, aos poucos, embotada pela culpa. A culpa que num instante era semente e no outro floresta centenária. A culpa não pela posse de tantos livros e coisas eternos. A culpa não pelo medo inicial e a intolerância de sempre. A culpa por ter esquecido de dizer ao menino, ainda que ele próprio não acreditasse no que esquecera de dizer. A culpa por ter esquecido de concluir, dizendo ao menino. E foram todos felizes para sempre. Porque é assim que terminam as histórias, ou era assim que deveriam terminar todas as histórias do mundo. E foi ruminando o amargor da culpa que o homem de terno parou no sinal vermelho. E foi ainda, ruminando o amargor da culpa, que percebeu, tarde demais, o vidro do carro estupidamente aberto. No sinal vermelho, àquela hora da noite. E foi então que o homem de terno, grudado ao volante, avistou o vulto saindo de um beco escuro. O vulto que parecia o mesmo menino, mas de alguma forma outro, menos menino, mais forte e ameaçador. O tórax inflado sob a camiseta poída, ou antes, a arma oculta sob a camiseta poída, era o menino. Era o menino. E o homem de terno vomitou a culpa e engoliu o medo. E trêmulo, incapaz do gesto salvador de fechar a tempo o vidro elétrico,
entregou-se o homem de terno ao destino e viu o menino encher toda a janela do carro e, de sob a camiseta inflada e puída, sacar o livro e disparar a queima-roupa. Tio, me ensina a ler. E agora, uma surpresa para vocês. A gente pode agora chamar o autor, o escritor dessa obra, para bater um papo conosco. É com muita honra e muito prazer que eu convido o José de Rezende Júnior para vir ao palco e conversar com essa beleza de gente que está à nossa frente. Oi, Ângela. Obrigado pela leitura. Fiquei mais uma vez emocionado. Muito obrigado. Oi, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E estou aqui para responder as perguntas que vocês gostariam de fazer, mas vão fazer através da Ângela. Então, ele, além de autor, ele me deu um poder aqui de capturar os desejos, as vontades. Bom, se eu não conseguir capturar todas as perguntas que vocês gostariam de fazer, vocês podem escrever depois, que a gente dá um jeito de chegar na sua mão, não é, José Rezende? Sim, responderei com muito prazer. Eu vou perguntar agora, então, para o José Rezende, porque uma história, será que uma história pode puxar outra história? Eu sei que ele visita as escolas para falar sobre a obra dele, para apresentar o livro. Alguma dessas vezes surgiu uma história interessante, uma pergunta mais diferente? Como é que são essas visitas nas escolas? Bom, Ângela, cada visita à escola é uma história diferente. Então, assim, é uma história que puxa várias histórias, como você falou. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com várias turmas, né? E, de um modo geral, são estudantes como vocês, né? Estudantes de escolas públicas, né? E fazem, é muito interessante porque os professores estimulam, né? Então eles fazem encenações de teatro, fazem ilustrações. Uma vez eu ganhei um quadro, uma pintura que é inspirada na primeira frase do livro, né? Ei, tio, me paga um livro. Um aluno lá do Gama me deu de presente, está lá na minha escrivaninha, o meu local de trabalho. Eu fico muito feliz. Então, cada ida à escola é uma história diferente. Mas eu me lembro que uma única vez eu fui falar numa escola particular. E é uma escola que cobra uma mensalidade muito cara. Então, é uma escola que estudam crianças e adolescentes, né, filhos de pais que têm mais condição financeira, né, que têm muitos recursos, né, e foi muito interessante, foi um desafio para mim, porque eu ia falar, esse livro, ele fala de uma história, de uma realidade que é distante da realidade daqueles alunos, porque fala de pobreza, e lá não tem pobreza, não tem nenhum aluno pobre naquela escola. Então foi um desafio para mim. Eu estava um pouco nervoso, falei, como é que vai ser isso? É uma escola lá do Lago Norte. Bom, acontece que a professora fez um trabalho muito bonito com os estudantes. O que ela fez? Ela estimulou os estudantes, os alunos, a pesquisarem sobre a questão central desse livro. A questão, para mim, principal desse livro é desigualdade. Você tem um homem de terno, que tem muitos ternos, tem muito dinheiro para comprar livro, ele tem carro, né? E do outro lado você tem um menino pobre, que não tem nada, e ele está pedindo um livro. Então, é uma história sobre a desigualdade, que é um reflexo, né, do que acontece no Brasil. Vocês já devem ter visto, né, que tem gente com muito dinheiro e gente sem dinheiro nenhum aqui no Brasil. E é disso que esse livro fala. Bom, então fui conversar com esses alunos dessa escola particular, dessa escola muito cara. E a professora fez todo um trabalho com eles, como eu disse, né, com os alunos. E eles pesquisaram sobre a desigualdade, sobre a pobreza, sobre a fome. Fizeram um trabalho muito bonito. E eles ficaram muito impressionados, os meninos, quando eles descobriram
que aquilo que eles gastavam no domingo indo ao shopping center para ver o cinema, ir ao cinema, comprar pipoca, comprar uma Coca-Cola, fazer um passeio qualquer, aquilo que eles gastavam no único domingo era a mesma quantia que uma família pobre lá do Nordeste tinha para passar o mês inteiro. Uma família com mãe, com pai, com filhos, né? Eles tudo que eles tinham para passar um mês, para sobreviver, né? Para se alimentar e para atender as outras necessidades, né? Que eles têm, comprar roupa, material escolar, tudo isso. Então, o que eles tinham no mês era o que os meninos daquela escola na qual eu estava conversando, com os quais eu estava conversando, eles gastavam num único domingo. Aquilo foi muito chocante para eles. Eles fizeram muitas perguntas sobre isso, né? Eles já tinham pesquisado, mas fizeram outras perguntas e fizeram um rap muito bonito, né? Contando essa história, falando sobre o livro, falando sobre a desigualdade. Então, foi a única vez que eu fui falar numa escola particular, uma escola onde os alunos tinham muito dinheiro, e foi a vez que me marcou muito exatamente por isso, por contar uma história que era diferente da realidade daqueles meninos e por permitir, por dar oportunidade para que eles pesquisassem e conhecessem essa realidade que era desconhecida para eles. Então eu acho que o livro teve um papel muito importante para virar uma chavinha na cabeça dessas crianças, desses adolescentes. Tomara que vire muitas chavinhas. Agora, essa história me puxa uma outra curiosidade. Tanta falta esse menino tinha, tanta pobreza, tanta carência de comida, de iPod, iPad, de tênis, de coisas coloridas, tanto produto de consumo. Esse menino pede um livro. De onde surgiu? De onde surgiu essa ideia? O que você me diz disso? Por que um livro? Por que esse menino pede um livro com tanta carência? Bom, esse menino, ele tinha carência de tudo, né? Ele tinha carência de... provavelmente, né? O livro não diz isso claramente, mas que ele tinha fome. Ele tinha fome de comida mesmo. Ele precisava de roupa. Ele precisava de tudo, né? Tudo faltava para ele, tanto que ele está muito mal vestido, coitadinho. Ele consegue dar uma certa dignidade, né? Ele consegue uma camiseta velha, uma calça velha, um tênis velho, e para se apresentar com dignidade, né? Mas falta tudo para essa criança. Por que ele vai pedir um livro, né? Eu pensei o seguinte, porque o ser humano, ele não precisa somente suprir aquelas necessidades essenciais da sua sobrevivência. Se ele não comer, ele morre. Mas é mais do que isso. Ele precisa mais do que isso, sabe? Ele precisa... Porque o ser humano é isso, o ser humano é diferente dos outros animais, né? Os outros animais também precisam de carinho. Quem é que não tem aí um cachorro, não tem um gato que gosta de carinho, gosta de cafuné, gosta de amor, né? E nós, seres humanos, também precisamos disso, né? Mas além disso, nós temos a imaginação, nós temos o nosso imaginário, nossa capacidade de sonhar, né? E o livro é aquilo que vai conduzir ao menino a uma outra realidade, né? Porque quem lê conhece outras realidades, conhece outros mundos, vai a lugares que nunca poderia ir. Talvez você nunca consiga ir num lugar, no estrangeiro, num país distante, mas o livro te transporta para esse lugar. Então esse menino, como qualquer um de nós, seres humanos, ele precisa disso também, ele precisa ser transportado para esse lugar. Então o menino, mais do que sobreviver, ele precisa viver. E viver é sonhar, sabe? É ter esse espaço para a imaginação, para o encantamento, sabe? Assim, para a alegria. Ele precisa disso tudo, né? Ele precisa, e o livro é um instrumento, o livro é o veículo, o livro é que vai levar o menino a isso. Mais do que um tênis de marca, mais do que uma roupa melhor, mais do que qualquer coisa, é o livro que vai permitir isso, né? Essa é uma história de amor aos livros, de amor à leitura e da importância do livro e da leitura para nos transportar para outras realidades que dialogam com a nossa realidade, né? São outras realidades distantes, mas que
fazem parte. É a realidade que a gente gostaria de ter, gostaria de viver e, no entanto, a desigualdade impede que a gente viva. Acho que o livro fala sobre isso. Então, se a escola quer viver a vida, a escola tem que se aproximar da literatura, que traz tanto a vida real quanto a vida imaginária, que nos põe no universo da criatividade para enfrentar esse mundo. Muito obrigada, Paulo Freire, por nos ensinar a ter fome de conhecimento.